livro nos diz é que aqueles que renunciam à liberdade em troca de promessas de segurança acabarão sem uma nem outra. Oi, oi, oi! Oi, gente, meu nome é Thalita e hoje eu vim aqui fazer uma resenha de um livro que ele é velho, mas ele é tão recente. Vim aqui hoje falar sobre A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Que este livro aqui, no caso, ele não é o livro que nós estamos conhecendo, né, com aquele livro normal, classicão, mas sim a HQ do Quadrinhos Cia, que eu recebi aqui da editora e que eu achei muito interessante porque esse quadrinho aqui, ele vai poder trazer pra gente a mesma mensagem do livro, só que de uma forma um pouco mais lúdica, talvez, ou bastante artística, e o que faz com que a gente acabe abrindo um pouco a cabeça para se permitir ler essas obras que são tão antigas e que trazem discussões muito importantes, mas que às vezes a gente tem aquele receio de talvez eu não entenda, são livros muito cabeça, talvez não sejam para mim. Então essas ilustrações aqui, essas edições ilustrativas, elas acabam ajudando a gente a abrir um pouco esse coração aí para receber essas mensagens maravilhosas e também todo o tapa na cara que esse livro aqui traz pra gente, não é mesmo? Ó, esse livro aqui, ele foi adaptado e traduzido pelo Heitor Aquino Ferreira, né? E as ilustrações foram de Odir. Ele foi lançado ano passado aqui pela editora Companhia das Letras, no selo, né, Quadrinhos da Cia. E a ilustração dele, elas são bem bonitas, elas são feitas meio aquareladas. Eu gosto muito desse estilo de ilustração. Eu gostei bastante da forma como ela foi feita e ela é uma obra estritamente fiel à obra original, né, que é o livro que a gente conhece. E elas são todas assim, olha, elas são bem legais, assim. Então, se você tem um pouco de receio desse tipo de livro, acha que, não, eu não sou muito inteligente para poder ficar lendo esse livro aqui, como se isso fosse premissa para ler qualquer tipo de livro, não tem problema. Seus problemas foram resolvidos aqui. Como esse livro é meio pesado, eu vou deixar ele aqui, dá licença aqui. O novo diário de leituras, né, feito por borrões da J Plus X. Nós não cansamos de falar, né, dos nossos amigos. A Rebelião dos Bichos, o livro oficial, ele foi lançado em 1945. No Reino Unido. Ele é um livro bem curtinho, ele tem 112 páginas, então assim, pode ficar tranquilo que também não é aquele livro patacão que você vai demorar 5 anos para ler e etc. Então fica super de boa, que é uma leitura fluida e muito, muito interessante, né? E aí você só tem que estar com um pouco do coração aberto, porque talvez você receba aí umas porradinhas, né? Umas indiretas aí, então fica ligado, tá? Esse vídeo aqui, ele vai ser um vídeo que eu vou falar da leitura bem por alto nesse primeiro momento, sem spoiler. Então, se você não quiser saber o que acontece no final do livro, pode ficar tranquilo que eu vou estar conversando aqui com vocês sem spoiler nenhum, até a segunda metade do vídeo, em que eu vou avisar que vai ter spoiler. Então, se você não quiser ter spoiler desta obra muito contemporânea, que foi lançada aqui em 1945... fica tranquilo, é só fechar o vídeo e aí quando você acabar de ler o livro, se você quiser voltar aqui para ver as considerações finais, fiquem à vontade. É um livro que foi lançado nessa época em que a gente estava ali em plena, né, em plena ambientação mundial bem caótica, né, com vários momentos políticos importantes acontecendo. Ela foi uma obra muito baseada nesses ideais, principalmente políticos. Então essa é uma obra que fala muito sobre corrupção, sobre traição, sobre liberdade política, sociedade. E ela vai usar animais para fazer meio que alegorias, né, sobre os pontos em que ele quer ressaltar. Ele vai contar a história de uma fazenda, né, que como qualquer fazenda tem os bichos que são usados, né, como bichos normais. Então os porcos, eles são engordados para que eles sejam abatidos e comidos no final do ano ou em outra época.
Tem os cavalos, que eles são usados como animais de trabalho, então eles carregam a carroça, eles fazem algumas coisas. Tem os pastores, que são os cachorros de rebanho, as ovelhas, que são criadas, né, para que a sua lã depois seja retirada e vendida. Então, assim, ela é uma fazenda funcional como qualquer outra que a gente vê por aí nos dias de hoje. Sendo que, nesse caso aqui, ela tem alguns animais que estão ligados aí, que existem algumas injustiças nessa fazenda, né? Por exemplo, os porcos, que são os animais mais inteligentes aqui do livro, eles são mais espertões, eles estão mais ligados do que está acontecendo e principalmente são os mais comidos, né? Então eles já ficaram ligados que eles são a minoria da minoria da minoria, eles são lá aquele grupo que, poxa, injustiçado, porque assim, enquanto o cavalo tá lá, beleza, carrega uma carrocinha ali, mas pô, ninguém come o cavalo, agora a gente tá aqui o quê? Só para ser engordado e comido, isso é uma coisa muito injusta. Então os porcos, eles acabam se unindo ali para reformatar algumas ideias, né, alguns ideais no grupo deles, para que eles comecem a discutir com os outros bichos sobre as coisas que acontecem nessa fazenda aí, que talvez não sejam tão legais. E vamos combinar que assim, por que o humano pode ter uma casa e quentinho e não sei o quê, e eu aqui que tô aqui trabalhando realmente, eu que carrego a carroça, eu que dou a lã e eu que faço as coisas, não ganho nada por isso. Então, existe uma discussão ali, né, para ser uma sociedade mais igualitária, e esse é o discurso que começa, né? Os porcos começam a colocar isso na cabeça dos animais, né? E aí eles fazem reuniões periódicas para que eles possam conversar sobre essas coisas que estão acontecendo, essas injustiças, e como resolucionar isso de uma forma em que eles possam ter uma igualdade entre os animais e que esse humano opressor seja eliminado da fazenda. Para isso, eles acabam fazendo uma rebelião e expulsando os humanos que moravam nessa fazenda. E a partir de então, os bichos ficam livres para que eles possam fazer tudo o que eles quisessem. Mas como a ideia é ser uma sociedade igualitária, eles decidem juntos, dentro de uma reunião, 7 pontos que serão os pontos norteadores dessa nova sociedade. O primeiro ponto é que qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. O segundo ponto é que qualquer coisa que ande sobre 4 patas ou tenha asas é amigo. O terceiro é que nenhum animal usará roupas. Nós não vamos nos igualar àqueles caras lá. O quarto é que nenhum animal dormirá em camas. Quinto ponto, nenhum animal beberá álcool. Sexto ponto, nenhum animal matará outro animal. E o sétimo e último ponto é: todos os animais são iguais. Essas são as regras, né, desta nova sociedade criada pelos animais. Porém, ao decorrer das coisas, dos dia a dia, a gente começa a perceber que não tem como uma sociedade funcionar se ninguém fizer nada durante o dia, sem produzir nada, sem criar alguma coisa. Então eles começam a dividir as tarefas da fazenda de uma forma igualitária. Sendo que, como os porcos são as pessoas pensantes, né, são os caras que criaram toda essa rebelião, eles acabam tendo algumas regalias aqui e ali, enquanto que alguns outros, né, que são animais mais fortes, têm que trabalhar um pouco mais. E pouco a pouco a gente vai vendo essa sociedade que deveria ser igualitária, que deveria dividir tudo com todos e todo mundo deveria ter o mesmo lugar de fala. Essa coisa acaba começando a ruir de algumas formas. Sendo que essa alegoria ela é uma coisa tão bem feita e tão legal, que é tão aos pouquinhos. Pequenos sinais aqui e ali a gente vai percebendo. É muito interessante ver como é que ele trouxe pra gente, né, uma questão de uma fazenda que aconteça todas essas coisas, e principalmente o que acontece até o fim do livro vai trazendo a gente para uma realidade tão aproximada do que a gente vê na nossa própria sociedade, que às vezes chega a ser assustador. Então, assim, esse é um livro que é obviamente uma crítica social, que vai trazer pra gente vários pontos interessantes, principalmente pontos em que a gente está vivendo hoje, até no nosso próprio país.
É um livro que eu acho que é uma leitura obrigatória para todo mundo que vive em sociedade, que entende política e que não entende absolutamente nada também. Eu gostaria muito de dizer que tudo aquilo que acontece no livro é apenas ficção, mas infelizmente a gente vivencia isso todos os dias do nosso dia a dia. Mas eu espero de verdade que lá pra frente, pelo menos, a gente possa ter alguns momentos em que essas coisas já não façam mais sentido na nossa sociedade atual. É óbvio que esse livro recebeu 5 estrelas, né? Porque realmente tira a gente da zona de conforto, faz a gente pensar bastante. E eu espero que vocês também deem uma chance tanto para o livro quanto para essa versão em HQ, que tá muito bonita. E se você já leu esse livro, se você gostou ou não gostou, deixa a sua opinião aqui embaixo para a gente poder conversar. E agora nós vamos sim falar sobre o resto do livro, falando um pouquinho mais com spoilers até o final, tá? Então se você não quer ver essa parte do vídeo, pode fechar por aqui, mas antes de fechar, não esquece de deixar o seu curtir, segue no canal se você não for seguidor aqui ainda. E a gente se vê amanhã, porque nós estamos em vida, não é mesmo? Então, até amanhã. Um beijo aí pra você e pra você que fica. É até difícil a gente começar a falar sobre uma coisa como essa, porque a gente vê muito claramente, né, que algumas coisas que a gente... Se você assiste o jornal na cidade que você vive, né, você assiste o jornal falando sobre o Brasil. Não tô falando sobre regiões específicas, porque se você for do Rio de Janeiro, querido, a gente tá vivendo aqui a todo dia, porque aqui a gente tá vivendo um negócio perigosamente mesmo, né, que é uma notícia pior que a outra todos os dias, mas vamos lá. Quando a gente vê a situação Brasil, a gente vê muito as questões que o livro traz pra gente, né, é muito latente essas coisas, é muito visual e assim, nessa questão de ser HQ ainda por cima, é mais visual ainda. Então, assim, a gente acaba vendo que os porcos começam a se corromper de uma forma muito irremediável, principalmente quando eles próprios começam a pegar as regras que eles mesmos criaram, né, e fazer com que elas não se apliquem a eles. Então, assim, a gente começa a ver a seletividade, né, de alguns animais que acabam ficando mais importante do que outros, por exemplo, os cães, que acabam virando os cães de guarda, e aí por serem cães de guarda dos porcos, os filhos dos cães acabam tendo alguns privilégios, os filhos dos porcos que têm privilégios também, até o momento que é a parte mais assustadora do livro para mim, em que os porcos vão para casa do fazendeiro e começam a viver como seres humanos. Então, assim, eu acho que nessa parte é a hora em que o George Orwell, ele meio que... Eu acho que ele passou o livro inteiro sendo bastante sutil em algumas questões. E quando ele coloca o porco vivendo dentro da casa do fazendeiro, usando a louça do fazendeiro, dormindo na cama do fazendeiro, andando sobre 2 patas e colocando roupas, né, que estavam contra as regras, ele pega todo mundo que não estava entendendo ainda, ou que não estava querendo entender, e aí ele fala assim, é isso aqui, minha filha, tá vendo? Olha, lembra aquela parte lá que eles falam? Ó, qualquer coisa que ande sobre 2 patas é inimigo. Então agora o porco virou inimigo do próprio povo dele, porque ele acabou virando aquilo que ele tanto falava que era ruim. Não pode usar roupas, ele usa roupas. Não dormir em camas, ele dorme em camas. Não beber álcool. Eles têm uma festa com os fazendeiros, a parte em que ele chama os fazendeiros de volta para a fazenda, para fazer negócios com eles, explorando o seu próprio povo, da mesma forma que o próprio fazendeiro fazia, quiçá pior, porque em muitas partes do livro, o próprio povo começa a perceber que quando o fazendeiro estava aqui não era bom, mas agora que são os porcos é ainda pior, porque além de tudo, existe esse sentimento de traição do seu próprio herói, traindo você e explorando você até mais do que o primeiro explorador, né? Esse livro não é um livro feliz, pelo contrário, é um livro bem triste se você for pensar nossa sociedade, né, nesses mais de 50 anos que passaram, né, de quando esse livro foi escrito, não mudou absolutamente nada. Cavalo que trabalha até morrer e ninguém se importa. Então, assim, são questões muito atuais
que trazem pra gente discussões muito importantes e que vale muito a pena ser lido. Eu amei muito esse livro, eu não tinha ideia de que ele era um livro tão forte. Gostei muito de ter lido. Assim, eu acho que faz parte das nossas atitudes como sociedade tentar mudar pequenos pontos pouco a pouco. É difícil, mas assim, infelizmente é o que a gente consegue fazer. Mas eu fiquei apaixonada por esse livro, já pretendo ler o 1984, todo mundo fala muito desse livro, fala que também é um livro que traz discussões bastante atuais, então assim, ele já tá na minha fila para ser lido e eu tô até ansiosa para lê-lo, porque esse livro meio que trouxe muitas discussões pra cabecinha, então a gente tá aqui assim, ó, fervilhando de coisas, então eu já vou ler o próximo dele. Esse é um escritor realmente que virou um dos meus preferidos atuais aqui. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa discussão, de ter trazido aqui essa leitura. Não deixa de colocar aqui as suas sugestões também de outros livros que tenham essa mesma pegada e ler um pouco mais sobre essas coisas assim, porque são livros que são muito necessários, principalmente nos nossos momentos atuais. A gente precisa estar ligado nas coisas que estão acontecendo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, viram aqui até o final, deixa o seu curtir. E me segue aqui no canal se você ainda não for inscrito. Me segue no Instagram e nós estamos em venda. Então eu vejo vocês amanhã. Um beijo, gente. Tchau, tchau.